Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Laércio, um amigo, uma pessoa que a gente admira. Trouxe ele de São Paulo para vir, chegou ontem à noite, está aqui conosco. Estamos aqui. E é claro que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para espremer tudo que ele sabe. Bora lá! Então, hoje o nosso tema, nossa conversa, é sobre a questão de entrevistas de emprego, posicionamentos nas redes sociais, comportamento e como que o nosso profissional da saúde ou quem trabalha em outra área na gestão, mais dentro da saúde, deveria se comportar baseado nas suas experiências aí de quantos anos? Olha, mais de 15. Ixi, vai estar... Sabe que me perguntaram esses dias se eu já contratei bastante. Falei que tanto contratei quanto demiti, bastante. A primeira demissão a gente nunca esquece por falar nisso, não. Né? Nunca esquece. Você treme mais do que a pessoa. É verdade. Você sabe que a minha primeira demissão eu fiz junto com o meu tutor. Foi. Então foi uma demissão acompanhada, né? A primeira eu lembro que minha mão tremia geladinha. O que eu falo, né? Falta de experiência na época. Isso mesmo. Bom, enfim, a gente nem fala demissão, eu só vou promover para concorrência. Vamos promover para concorrência. Bom, então, Laércio, a primeira coisa que eu gostaria muito de saber, é claro que não existe resposta certa, né? Mas a gente sabe que currículo é algo que seria a porta de entrada para uma pessoa ser contratada ou ser vista como hábil para entrar em uma determinada vaga. Então, durante as nossas formações aí, academia, você sabe que ninguém é preparado para produzir um currículo. Verdade. Não se explica o que deve ter e nem como alimentar e nem quais são os tipos de currículos mais importantes. Então, eu queria assim, que você falasse para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, o que você considera como importante. Legal, muito bom. Primeira coisa é que isso que você falou, Ana. Currículo, ele é o antigo cartão de visita. Né? É o dente, né? Exatamente. É o que vai abrir. Muitas vezes a gente não tem uma segunda chance de apagar a primeira impressão. Sim. E a primeira impressão qual é? É o currículo. Então eu tenho uma mesa com 3, 4 currículos e eu não conheço a pessoa. Eu vejo ali Laércio Neves, Joana Maria, o Antônio Rodrigues, Laura... Eu não tenho E aí eu preciso, a partir daquele currículo, ter uma noção, uma interpretação, uma percepção de quem é aquele profissional. Então a elaboração de um currículo, a síntese, a objetividade e também o conteúdo desse currículo, ele é o que vai impactar. Então tem pessoas que ficam muito presos assim, quantas páginas eu tenho que ter um currículo? Né? Eu tenho que ter carta de apresentação? Não tenho que ter carta de apresentação? O mais importante é que você tenha um currículo totalmente objetivo e que aguce com que aquele recrutador fale, eu quero saber mais sobre ele. Ou seja, ele colocou ali um exemplo. Algo que eu gosto bastante e que muitos outros colegas que contratam gostam. Resumo das qualificações. Legal. O que você já desenvolveu? Não é para, e acho que é até interessante, não é para colocar todos os estágios que você fez na sua vida. Por quê? Porque todo mundo para se formar fez os estágios. Aí ele coloca lá com orgulho 4 folhas no currículo, aí você olha, tem 200 lugares que ele fez estágio. Ok, o que você fez de diferente naquele estágio? Você implantou um protocolo? Você implantou um processo? Isso é importante. Porque Então, aí você começa a ver as habilidades técnicas. Exatamente. Que ele desenvolveu. Vamos imaginar uma coisa. Entrei aqui na faculdade de TH, quero fazer um estágio aqui, estou fazendo um estágio de administração. Ok. Só que eu estou acompanhando uma avaliação de um determinado curso. Dentro do meu estágio, eu estou acompanhando como que é receber o MEC, a comissão do MEC, o que eles abordam, o que eles olham. Aí isso vai no meu currículo depois. Ou seja, durante o meu estágio X, eu acompanhei a implantação, a comissão, a avaliação. Eu estou fazendo uma faculdade de enfermagem, estou fazendo estágio dentro de um hospital tal que recebeu ONA. Recebeu ONA 1, ONA 2. Isso entra no meu currículo. Por quê? Porque eu acompanhei a implantação de um sistema. Então, se você fez um estágio de clínica médica dentro de um hospital, assim como qualquer um outro colega fez, compensa você colocar. Porque o colega do outro lado, o contratante, que é um enfermeiro provavelmente, também fez. Agora, o que você desenvolveu ali que traz? Eu acompanhei a implantação de TASI no sistema, eu acompanhei uma comissão, eu implantei junto com um núcleo de segurança do paciente. Isso é extremamente importante. Então, muitas vezes esqueça a quantidade, preze pela qualidade.
Acho Ou que esse seja, para cada oportunidade que ele teve de trabalhar em algum lugar, na época acadêmica ou na área profissional, ele deveria colocar quais são as atribuições que ele desenvolveu Isto. naquele período. Perfeito. Olha que Isso é sensacional. importante. Por exemplo, durante a faculdade nós temos aquele temido quem vai ser o representante de turma, né? As pessoas olham isso muito, não é? Ah, eu quero ser, aí a pessoa fica 6 meses, depois ela vai embora, né? Mas ela precisa entender que ser representante de turma vai fazer com que eu desenvolva uma competência É liderança, verdade. comunicação, gestão de conflitos. Por quê? É a equipe, é a sala que não gosta de um professor e quem é que tem que ir lá falar com o professor, né? O representante de turma. O professor não postou o material, quem tem que falar? Então, você vai começando a desenvolver uma determinada competência que é comunicação, que é liderança. E uma coisa que você pontuou muito interessante é que modelo, que tipo de currículo, né? Então, dentro da área da saúde, mais especificamente na enfermagem, nós temos algo que é muito específico. Ele foi técnico de enfermagem, fez a faculdade de enfermagem. E aí? Eu coloco no meu currículo? Não coloco no meu currículo? Então, se você que está nos acompanhando tem essa dúvida, primeiro, você tem que ter 2 modelos de currículo. Um modelo de currículo objetivo, enfermeiro. Coloque tudo que você tem como enfermeiro. Não cite nada, não coloque nada do técnico de enfermagem. Entendi. Outro currículo, objetivo, enfermeiro. Coloque tudo do enfermeiro e do técnico. Entendi. Mas Laércio, mas aí eu vou mandar para um hospital e esse hospital ele não gosta de contratar quem já foi técnico. Você vai mandar aquele currículo de enfermeiro. Mas eu estou mentindo. Não, você está omitindo. Quando ele te chamar, se ele te perguntar, você vai falar, eu tenho a formação de técnico. Entendi. Por quê? Porque muitas vezes, lembra dos 4 currículos? Muitas vezes Laércio Neves, enfermeiro, já foi técnico. Eu nem conheci o Laércio. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Laércio. E eu também, enquanto Laércio, incompetente, né? Não soube ali, de repente, como construir o meu currículo de uma forma assertiva. De repente, poderia ter a oportunidade de sentar, conversar e durante as dinâmicas, o processo, na terceira etapa, por exemplo, eu fui e perguntei, a pessoa perguntou, Laércio, você já foi técnico? Rapaz, eu já fui técnico de enfermagem e tal. Mas nós já gostamos tanto dele que ser técnico ou não foi irrelevante. Então, dependendo do que você coloca, isso pode ser um critério de exclusão Pode. em determinadas empresas. Pode. Isso é uma coisa que para mim é nova, tá? Tô aprendendo com Legal. você, porque assim, quando eu tinha um currículo, não o Lattes, o Vitae anteriormente, eu sempre gostava de deixar claro as minhas habilidades em vendas. Tá. Mesmo que isso não fosse agregar o cargo de professor, porque na época, enfim, era isso que era a minha área. Porque eu acreditava que, por exemplo, se eu coloco lá que eu fui vendedora XYZ em determinados locais, o recrutador olharia para aquilo e acharia assim, poxa, ela tem habilidade de venda, então ela é articulada, ela sabe falar bem, ela sabe romper as objeções. Legal. E em nenhum momento eu imaginei que isso pudesse ser um critério de exclusão. Então tô te falando porque assim, é um aprendizado. Vamos imaginar. Ainda bem que na época acho que isso não contou. Não né? contou, mas agora, por exemplo, olha que interessante. Como que você chega e me traz essas informações, né? Então, digamos que eu estou construindo seu currículo com você. Você me traz essas informações. Ao invés de colocar a sua experiência de vendas, eu coloco as suas competências. Entendi. Comunicação, relacionamento, entende? Persuasão. Eu coloco essas... E você vai me falar pessoalmente, quando eu perguntar para você assim, mas por quê, né? Persuasão e tal. Aí você... E eu gostei já de você. Ou seja, você passou pelo recrutamento, passou pela prova, ou passou pela dinâmica, e aí você vem para a entrevista. Entrevista é a segunda ou terceira etapa. Então, você deixou de ser eliminada na primeira etapa, que é aquela avaliação. Não, mas foi vendedora. Imagina, o nosso cargo aqui é uma vendedora. Professor universitário. Aí amanhã ou depois ela não está ganhando bem aqui, o que ela vai fazer? Vai voltar a vender? Não quero isso não. Entendi. Agora, se eu de repente deixo para colocar como resumo das qualificações ou competências desenvolvidas, você poderia não colocar a palavra vendedora e colocar as competências que você desenvolveu. Entendi. Seria uma espécie de... Dentro da pesquisa, a gente trabalha muito com a... Como que é o nome quando a gente muda a palavra? Ai, meu Deus. Como que é? Repete. Quando, por exemplo, eu vou utilizar um termo... Sinônimo. Isso. Não...
Ai, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Laércio, então assim, peraí, que agora eu fiquei um pouco na dúvida em algumas coisas. Quando a gente coloca competências no currículo, todo mundo coloca as competências mais lindas do planeta. Possível, né? Eu sou proativa, eu tenho liderança, eu tenho boa comunicação e tudo mais. Ou seja, dificilmente alguém não colocaria essas habilidades dentro do currículo lá. Legal. E aí, quando você vai para a entrevista, que você vê as competências, habilidades da pessoa, você percebe em alguns questionamentos que aquilo lá não condiz com o que está escrito. Né? Então, no momento da entrevista, porque a gente está falando do currículo, legal. Ok, agora vamos para a próxima etapa. Você já foi muito claro o que a pessoa deveria colocar. O que a pessoa deve fazer numa entrevista para ser congruente com o seu currículo? Legal. Né? E como ela se comportar, roupa, postura, proatividade, Perfeito. Dinâmicas. Perfeito. Quando você fala do... Ninguém coloca, né? Por exemplo, detesto mimimi no currículo. Né? Detesto mimimi, não gosto. Não. Mas o que acontece? Existem pessoas que têm uma capacidade mais sistemática. Sim. São pessoas mais planilha, sistemas, entende? São pessoas que trabalham muito mais... Analista, exato. Dentro do perfil comportamental são os analíticos. Uhum. E ela não tem uma capacidade tão grande relacional. Sim. A nossa vaga ela é extremamente relacional. Então ela já foi eliminada ali. Sim. A nossa vaga ela é extremamente analista. Então ela já foi inclusa. Então quando eu coloco ali as minhas competências analíticas, eu acabo tirando as minhas competências comportamentais, né? Relacionais. Né? Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que entrega resultados. Tubarão, executor, né? Exatamente, workaholic, mas como pessoa, né? Mas a gente nem precisa de alguém que trabalhe com pessoas. O perfil dela, ou a gente precisa de uma pessoa que trabalhe com pessoas. Ou seja... Entendeu? Então, na hora que eu trago para a entrevista, significa que 50%, 40% você já ganhou o recrutador ali, entendi, ou a instituição. Aí eu vou para a entrevista. Vamos imaginar que a dúvida na área da saúde é: vou de branco, não vou de branco, não é? Como que é? É uma entrevista. A pessoa precisa ter uma noção de quem é, não o profissional. Hoje, as empresas não querem tanto mais aquele... Eu tava até conversando com uma pessoa, eu fui numa empresa, numa instituição em São Paulo, e durante o meu processo de consultoria lá, o que eu ouvi da recrutadora, a gente estava tomando um café, o que eu ouvi as conversas informais são as mais bacanas, né? Sim. Conversando com a recrutadora, ela falou que a empresa não estava buscando profissionais que falassem assim na entrevista: eu tenho disponibilidade total. Tá. Não quero. Por quê? Porque o cara que tem disponibilidade total, o cara não tem família, o cara não tem aspecto espiritual, religioso, o cara não pratica uma atividade, Eu quero alguém que vem e fale assim: qual a sua disponibilidade? Olha, durante o horário comercial eu tenho todos os dias. Uhum. Ou, durante o fim de semana eu tenho todos os dias. Eu só não tenho disponibilidade à noite, porque eu tenho um filho. Eu só não tenho disponibilidade de domingo, porque eu tenho minha igreja, minha seita, Mas queria a ponte. Então a empresa quer o processo de ser o quê? Verdadeiro. Até porque a gente até estava conversando antes, quando você vai para uma entrevista muito afoito por ser contratado, a gente acaba demonstrando e se vendendo que você não é. Você se perde. Né? Então a gente tem que realmente ser coeso. Acabou. Até porque a vida profissional e pessoal são tão importantes quanto. Não é? E aí, quando eu vou, homens, você toma muito cuidado, né? Então, por exemplo, você pode andar de moto, né? Eu, por exemplo, você pode andar de moto. Mas as pessoas não precisam lá. Chegou com a roupa toda amarrotada lá. Mas ele vem de moto. Não. Se você sabe que você está indo para um processo de seleção, tenta naquele dia, de repente, pegar um outro transporte. Não tenho dinheiro do Uber, não tenho dinheiro. Tudo bem, então você vai de moto. Mas tenta entender que não dá para ir com uma roupa clara, uma roupa branca. Você pode, de repente, esbarrar chegar com uma roupa manchada, uma roupa com uma marca e tal, né? Então a vestimenta conta muito. Você não precisa ir glamouroso. É a primeira impressão. É a primeira impressão. E às vezes você não tem a segunda chance de apagar a primeira impressão. Então, os homens, uma camisa, uma calça, um sapatênis, um sapato, não é? Algo um pouco mais formal. Aquele lance do moletom, da camiseta, né? Tem alguns que vão até de boné. Mas é que eu tenho shorts. Mas é que eu tenho um lance na minha cabeça e tal. Mas quando você for trabalhar aqui, você não vai trabalhar de boné. Né? Quando você for, você não vai vir de shorts. Então o ideal é que você tenha uma aparência formalizada. Eu gosto da barba. Pelo menos mantenha uma barba ali padrão. Eu gosto do cabelo grande. Mantenha um cabelo grande. Por quê? Porque às vezes o modelo da empresa é um modelo que ela não se importa com cabelo comprido de homem, brinco de homens, tatuagem. Isso que eu ia falar com você.
Eu gosto, antes de ir para uma entrevista, eu já fiz isso na época, né, quando eu ainda estava na condição de CLT, de olhar para a empresa primeiro, antes de ir para um processo seletivo. Porque se a gente olha a cultura, os valores, a missão, a Ou visão... você se distancia ou você vai. Você chega para a entrevista mais preparado, inclusive para saber como que é a cultura da empresa. Exato. Então, se a empresa é extremamente formal, dentro das redes sociais, dentro do site, no que diz respeito a algumas imagens dos bastidores da empresa, Legal. pessoal tudo uniformizado, com touca, enfim, a gente tem que chegar numa entrevista condizente com a cultura da empresa. Perfeito. É diferente quando você entra para a área do design, por exemplo, o pessoal que é um pouco mais criativo. 360. Que é completamente diferente o formato dos valores Perfeito. dele. Então, a pessoa vai se adequar àquilo lá. Quando a gente fala a área da saúde, de uma certa forma, é uma estrutura um pouco mais tradicional. Diferente. Então, isso que você está falando é extremamente importante. É a mesma coisa. Você mandou o currículo para uma instituição, que é uma instituição extremamente religiosa, uma instituição extremamente tradicional. Você faz parte do grupo LGBTQIA+. Né? Você sabe que se você entrar lá, você vai ter que mudar comportamentos. A mudança desses comportamentos faz sentido para você? Não faz sentido para mim. Eu vou perder a minha essência. Então você vai perder a sua essência desde a entrevista. Sim. Então é melhor você não ir. É verdade. Melhor você não mandar o currículo. Agora, estou mandando um currículo para uma instituição na qual um colega trabalha lá, tem uma característica dentro do LGBTQIA+, como eu, e que eles, é permissivo. eles entendem que a competência do profissional, ela não está ligado a nada que envolva o LGBTQIA+ dele. Então, eu vou mandar meu currículo para lá e também não vou chegar, claro, no pico do meu lá fora. Eu vou chegar dentro de um comportamento que seja considerado aceitável dentro daquela organização, em vestimenta, em fala, em comportamento, entende? Então, é muito legal. Primeiro, faça um mapa daquele... Para onde eu quero mandar o meu currículo? Pelo amor de Deus, você que está acompanhando, não senta na frente do computador e coloca lá com cópia e manda para todos os RHs dos hospitais de Goiânia. Não. Laércio, o e-mail. Meu Deus. Tem e-mail que a pessoa fez lá quando ela tinha 10 anos de idade. Coloca lá assim, marciaestrelinha@hotmail.com. Ana.costa.popozuda. Tipo isso. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E eu já peguei isso. Tem, com certeza. Porque as pessoas acham que isso não interfere. A gente precisa entender assim, não significa que um e-mail vai determinar que você seja mais ou menos competente. Não é isso. Claro. Nós precisamos compreender que quando alguém não te conhece, toda a primeira impressão é uma primeira impressão. Entende? Eu faço uma analogia muito simples, Ana. Muito simples. Digamos que eu e você aqui, eu pego e falo assim, Ana do céu, eu vou te arrumar um namorado. Você fala, que legal. Eu falo, só que tem um problema, Ana. Ele tem mau hálito. Você vai falar o quê? Tá fora, Laércio. Tá doido, não quero. Já quebrei. Agora, eu sei que ele tem mau hálito. Você não sabe. Eu falo, eu vou te arrumar um namorado. Ele é assim, ele é assado. Ai, Laércio, tô gostando. Então vamos marcar. Aí nós vamos para um restaurante. Daqui a pouco ele vai chegar. Aí eu falo, chegou, tá atrás de mim. Aí você olha e fala, nossa... Eu sei que ele tem mau hálito, você não sabe. Você conversou com ele, gostou do papo, ele deixou você muito à vontade e tal. Te liguei no outro dia. Falei, e aí, Ana? Muito legal, gostei dele e tal. Mas você percebeu, compra um house, não tem problema. A gente dá um jeito. Não é? Ou seja, a pessoa precisa te conhecer. Então, verdade. Às vezes um currículo mal elaborado, uma rede social que nós vamos falar, um e-mail pode tirar o brilho ali. Então, a pessoa chegou, é importante que ele entenda para onde eu mandei meu currículo. Qual a característica? Qual a cultura organizacional? Ponto. Faz sentido para mim mandar? Faz. Então manda. Não faz sentido para mim mandar? Não manda. Entendi. Ótimo. E assim, hoje a gente trabalha muito a conexão entre contratar uma pessoa e fazer uma pré-análise não só do currículo, mas das redes sociais também. Alguns você nem contrata mais. Então, assim, aquela pré-seleção do currículo ela é muito importante, mas, querendo ou não, você precisa entender quem é aquela pessoa, né? Assim, fora da empresa, nos bastidores. Então, é de praxe, quando eu contrato uma pessoa, sempre procurar um LinkedIn, um Instagram,
E aí eu quero que você me fale sobre isso. Perfeito. Se você acha que, né, de que forma que o profissional tem que estar alinhado esse lado aí mais formal, currículo, Ou será que, postura na entrevista. Ou será que você está fugindo, né? Será que somente eu fico olhando isso, né? Se eu tô certa, enfim. Mas eu já tenho visto que várias pessoas, né, várias empresas têm se comportado assim também. E eu queria que você comentasse sobre isso, que é um ponto muito sensível, né? Porque, cerveja, enfim, como que eu vou Você como uma trabalhar gestora de pessoas, que você sabe que você precisa tomar uma decisão assertiva em contratar uma, porque essa contratação de um determina um grupo, né? Sim. Então você não pode ter o mínimo de erro possível, né? Você tem que diminuir o máximo isso. Então, lembra dos 4 currículos? Uhum. Então, tem 4 currículos. Aí eu gostei de 2 currículos. Segunda etapa, não vi o cara, não conheço, vou para a rede social. Qual rede social? LinkedIn. A primeira que vai, LinkedIn. Aí, no LinkedIn, eu já posso ou eliminar ou incluir. Então, os 2 têm LinkedIn e os 2 são muito ativos no LinkedIn. Perfeito. Os 2 não corrompem o nosso compliance, por exemplo. Não tem nenhum tipo de postagem que... Perfeito, os 2. Sim. Aqueles outros 2 foram descartados. Agora nós vamos para a rede social. Chegou na rede social, o Laércio, no currículo e no LinkedIn, tá o Laércio e o João. Ou o Laércio e a Maria. O Laércio no currículo, sensacional. O currículo LinkedIn dele, o Lattes dele, o currículo dele aqui, perfeito. Na rede social, a vaga aqui é para um gestor que vai vir para nossa unidade de terapia intensiva. Vai ser gestor de 15 pessoas. Uma unidade que, inclusive, está tendo muitos conflitos. Uhum. E o Laércio, primeira coisa que ele coloca lá no feed dele é um lance. A primeira postagem que eu vi lá é: se Deus fez o mundo em 7 dias, por que o meu chefe quer que eu faça algo em 2 horas? Primeira postagem dele. Remete à competência do Laércio? Não, mas me deixou um pouco preocupado já, né? Uhum. Aí eu fui para os stories. No feed ainda, eu vi lá 2 postagens dele, uma um TBT de sunga, puxando um pouquinho a sunga assim, com uma garrafa de vodka na mão. Entendi, do ano passado. Não reflete muita competência, mas já me deixou um pouco preocupado. Aí eu vou para os stories. E nos stories eu vi muitas coisas que não me agradam, que não é bacana, né? Aquele comportamento de sextou, agora eu estou mais feliz porque é final de semana. Partidário. Muito partidário, né? Exato. Muito partidário, com uma comunicação muito violenta. Sim. E aí eu já fiquei um pouco preocupado como que ele vai vir para nossa equipe, para nossa unidade. Isso já me deixou um pouco preocupado. Aí eu fui para o João. Quando eu cheguei no João, né, eu li a rede social dele, postagens dentro do conteúdo que é a área dele, segurança do paciente. Trabalhando muito em segurança do paciente, fazendo enquetes. Os stories dele, eu fiz 2 stories somente. Um story que ele... uma taça de vinho e colocando vamos para mais uma noite, né? E um outro... Somos seres humanos, exatamente. Né? E um outro story falando uma mensagem ali espiritual, boa noite. Olhamos o feed dele e foi sensacional. Gostamos bastante, ficamos bem tranquilos, nada nos impactou. Nesse momento o Laércio ele pode perder ali aquela oportunidade. Por quê? Porque os 2 eu precisava de um critério para desempatar. Entendi. Né? E aquele ali, queira ou não queira, não estamos falando que aqueles 2 que nós eliminamos sejam ruins. E que esses 2 sejam bons, não. Ou ele até pode vir para a entrevista e na entrevista você vê o feeling. Entendeu? Né? Se às vezes ele realmente posta aquilo, mas ele é uma boa pessoa. Entendeu? Né? É tem isso. capacidade de desenvolver. Exato. Você pode treinar. Exato. Enfim. E uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, Ana, é o seguinte: a sua foto no seu WhatsApp. Por quê? Porque ali a gente adiciona o seu telefone, a gente dá um atualizar e aí a gente vai ver a foto no WhatsApp. E eu tive uma experiência... Isso é sensível. Numa instituição no Paraná, no qual eles fizeram isso, e aí na foto do WhatsApp da pessoa, ela estava com a língua para fora, fazendo um gesto com uma mão e com a outra mão com uma garrafa de bebida. Uhum. Então isso impacta um pouco a instituição. Porque trabalha muito a questão do comportamento. A gente sabe muito bem que o currículo são as habilidades técnicas, mesmo que você coloque, né, suas competências Sim. ali. E as competências, na verdade, o comportamento é o maior critério de desligamento, Totalmente. de promoção para concorrência. Totalmente. É o maior critério. Contrata-se por competência, desliga-se por comportamento. Exato. Ponto. É dessa forma mesmo. E isso a gente vive na prática. Exato. Isso é aqui e em 99% das empresas. Todos os lugares. Sim. Ou seja, o currículo te faz você entrar.
E o comportamento que você tem frente a uma não promoção que não veio para você agora, como que você reagiu? Ou a uma promoção, como você reagiu, te mantém. Sim. Entende? Olha, você viu que bacana a Maria e a Luísa? A Maria, mais um ano sem ter a promoção dela, não caiu no desempenho, continua, pensamos, hoje ela nem vai vir, né? Tá lá na unidade. Olha isso, ou seja, é o comportamento. Do mesmo modo que fizemos ali um trote, uma brincadeira com ela, falou, essa vez não foi a sua oportunidade, não surtou. Falou, é bom mesmo, vou começar a falar agora, né? Me deixa falar e tal. Inclusive saiu até há poucos dias uma matéria de um médico que foi desligado por WhatsApp, só que foi errado o WhatsApp para ele, não é? Nossa. Você não sei se chegou a ver? Não vi. Saiu ele foi desligado por WhatsApp e falou, nossa, mas para mim ele estava sendo demitido por WhatsApp. Então imagina, né? Como que é o comportamento E aí entra nisso. Porque hoje, quando as pessoas entram numa empresa, a primeira coisa que fazem, te colocam dentro de um grupo. Né? Então você tem o grupo da empresa, o grupo do setor, o grupo para falar mal da empresa, o grupo para falar mal do setor, né? Você tem os grupos. Às vezes você manda até aquela jararaca, você mandou no grupo que ela tá. Deus! E aí a foto do seu perfil, a forma com que você se posiciona. Então eu sempre costumo falar o seguinte, você pode fazer tudo na sua rede social e dentro da empresa, tudo. Mas saiba que tudo tem uma consequência. Exatamente. Então aquela foto que você postou fazendo algo vai ter uma consequência. Então, para que é importante ou interessante as pessoas saberem que você bebe e bebe tanto assim? Sabe que relevância tem, entende? Para você ter uma ideia, Ana, você me conhece? Tudo tem impacto, né? Tudo. Olha que interessante. Você me conhece. Você sabe que eu gosto de moto. Sim. Você sabe que eu já deixei de ser contratado porque eu gosto de moto? É mesmo? Eu deixei de ser contratado porque eu gosto de moto. Por quê? O que acontece? Uma pessoa fez uma indicação do meu nome para assumir uma consultoria numa instituição. A consultoria, ela determinaria 6 meses. Quando eu fui até lá, eu tive que assinar um contrato dizendo que eu não iria utilizar como meio de transporte a motocicleta. Sim. Por quê? Porque eu iria ter uma falha se acontecesse um acidente. Então, assim, eu não pude assinar, por quê? Porque eu não iria cumprir 6 meses. Eu ando de moto todos os dias em São Paulo, eu viajo de moto, enfim. Então, olha que interessante. Às vezes, eu acredito que uma simples postagem de uma moto, né, possa ser, é tão normal a pessoa andar de moto, mas ela pode ter dupla percepção. É verdade. Eu tenho uma história, eu tenho um professor nosso que é enfermeiro, e ele é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Só que ele gosta muito de fazer as danças do TikTok. É claro que ele trabalha isso em forma de conteúdo. Eu acho até super legal a forma como ele se posiciona. Mas ele foi contratado para ser um gestor no setor público. E o setor público é algo muito engessado. Delicado. Né? Delicado. Então, ele pediu exoneração, porque ele sofreu um assédio dos gestores, né, maiores que ele, dizendo que não admitia que ele se comportasse daquela forma nas redes sociais. Então, existe realmente, embora isso não seja, a gente está falando que não é o critério único, mas existe sim uma influência direta. Com certeza. Né, entre a sua vida pessoal e profissional. E eu tenho uma outra enfermeira também, de um grande hospital aqui em Goiânia, que ela trabalha numa UTI, é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, mas que também é extremamente atuante nas redes sociais. Só que nas redes sociais, ela também se comporta como na vida pessoal dela. Então, ela posta muita foto de biquíni, enfim, de algo que é um pouco mais sensível para o hospital. O que aconteceu? A mesma coisa. Ela sofreu um assédio, dizendo você está proibida de postar esses tipos de imagem. Mesmo sendo rede pessoal, né? Mesmo sendo rede pessoal. E ela foi removida do cargo onde ela estava e passada para outro lugar. Então, assim, tem um lado muito assim, entre o que é o certo e o que é o errado. Tanto para a empresa, que às vezes esse assédio ele não pode ser realizado, quanto para o profissional também, em saber até que ponto ele pode ir, até que ponto ele vai chutar o balde. Bom, é claro que para diferentes empresas tem os KPIs, que são os indicadores, né? Para selecionar quem vai entrar, quem vai permanecer, os resultados que ela deseja, enfim. Para quem está entrando numa empresa, né? Enfim, num hospital, numa clínica,
quais são como que essa pessoa, nesse processo aí de entrevista, tá, ou permanência dentro da empresa, ela tem que se comportar frente aos indicadores da empresa. Legal. Até porque tem uma carreira, né, para crescimento, enfim. É legal porque hoje as instituições trabalham com os programas, né? Programa trainee, programa júnior, programa sênior, pleno, enfim, né? Cada nomenclatura... Plano de carreira. Exatamente. Então, e algumas quando você entra, antes é plano de carreira, quando você entra é o PSC, plano de sucessão e carreira, ou seja, como que vou preparar o de baixo, né? Um outro. Então é importante nós entendermos o seguinte, vamos imaginar que uma instituição, você falou das vendas, vamos pegar um exemplo, uma loja, né? Uma loja, quando eu contrato um vendedor, eu não quero só que ele tenha as competências de um vendedor. Eu quero que ele tenha a capacidade de identificar, dentre os tênis, por exemplo, loja de tênis, dentre os tênis, qual o tênis que eu não estou conseguindo vender e quais são as estratégias que eu vou utilizar para poder vender aquele tênis. Então, fazer a leitura de um determinado indicador e interpretar aquele indicador é algo que é muito positivo. Então, vamos imaginar, é um enfermeiro, quem está nos acompanhando ele é um enfermeiro. E ele entrou para trabalhar dentro de uma instituição que é privada, é particular. Ok. Eu sou um cara que faço muito bem curativo. Ótimo. Eu sou um cara que faço muito bem punção venosa. Ótimo. Só que você tem que trabalhar a motivação da equipe. Você vai ter que trabalhar também um aspecto de tempo. Você vai ter que trabalhar também um aspecto de qualidade. Por quê? Porque são indicadores muito valorizados pela empresa, porque elas estão buscando ONA 2. Ou eles estão buscando ONA, uma Joint Commission, e dentre outros. Então, é importante entender isso. Ou eu estou entrando para trabalhar no Hospital X. O Hospital X, eu tenho uma experiência enorme com acreditação. E o Hospital X não tem acreditação. Então, por que não ser um atrativo, né? Por que não no meu currículo ser algo em que eles vão olhar e falar assim, de repente ele pode ser a pessoa que pode começar um processo aqui conosco, entende? Agora, eu não tenho a condição, meu currículo não é um currículo, eu não sei trabalhar bem KPIs, eu não sei trabalhar bem indicadores, eu não sei trabalhar bem nada de gestão. E aquela instituição, ela busca gestão. Eu nem devo enviar meu currículo para lá. Mas eu vou testar. É importante você entender que o testar é dentro do alinhamento do seu currículo. Porque é uma grande frustração hoje, né? As pessoas sabem que aquela empresa, ela contrata quem tem inglês. Mesmo para você ser um assistencial, você precisa ter o inglês. Você sabe falar inglês? Yes. Ou não, né? Somente 2 palavras, não manda o currículo. Por quê? Porque pode acontecer deles fazerem o quê? Você se importa de fazer a entrevista em inglês? Não. Você vem sempre aqui? Não. Ou seja, eles vão querer saber a sua capacidade. E aí a pessoa se frustra, né? Muito. E aí é aquilo que você começou a falar, a pessoa vai se perdendo no comportamento dela, ela apresenta algo que ela não é. Ela apresenta algo que ela não tem. É verdade. Entende? É tudo isso. Acho que é mais seguir a essência do que a tendência. Tem até um meme que fala assim, fui contratado e aí tem um monte de ovelha e tá lá um cachorro bravo, né? E ele fica quietinho ali, né? Fica quietinho. Eu tenho que passar a imagem que sou uma ovelha. Mas na verdade eles são um cachorro. Enfim, ou seja, acho que isso é fazer com que a pessoa não seja congruente, né? Exato. Com ela mesma, fazer essas empresas perder tempo, ela também perder tempo. Enfim. Uma autossabotagem, né? Exato. Não vou falar o nome das lojas, mas existem 2 lojas de departamento muito conhecida no Brasil, e que elas mudaram toda a característica. Por quê? Porque eles observaram o seguinte, o nosso público, ele é público geral. As nossas roupas, calçados, é geral. Só que os nossos vendedores não é geral. Entende? Então nós precisamos também colocar a geral aqui. Então hoje você entra nessas lojas de departamento, você tem um profissional que vai te atender que está com tatuagem, você tem um profissional que vai te atender com piercing, você vai ter um profissional careca, você vai ter tudo. E isso é legal por quê? Por exemplo, eu, Laércio, se eu entrar numa drogaria, uma mulher entra numa drogaria para comprar, por exemplo, absorvente, pode ser que ela tenha vergonha de pedir para um homem. É verdade. Pode ser que ela se sinta mais confortável se uma outra mulher vir e falar assim, pois não, ela fala assim, onde tem absorvente? Não é? Então é isso que nós precisamos, é a personalização. E da mesma forma eu, como candidato, tenho que ser honesto comigo, não me auto-sabotar. Faculdade de TH tem uma cultura, ela exige algo que eu não tenho no meu currículo.
Puxa, mas eu gostaria tanto de trabalhar lá. Então você tem que desenvolver. Ah, o Hospital X tem uma cultura que eu não tenho no meu currículo. Ah, então você tem que desenvolver. Mas eu gostaria tanto de... Gostar ou querer é um passo. Se desenvolver para tal é outro. E tem algumas vagas também que, durante o processo de seleção, às vezes a própria empresa quer ir a pessoas mais juniores, a sêniores. Aí, neste caso, ela está disposta a gastar mais tempo com você desenvolvendo, porque ela gostou do seu comportamento. Exato. Então, a parte, o que falta para o cargo, ela tem um prazo aí. Por isso que tem os programas trainee. Exatamente. Né? Enfim, para que isso aconteça. É tudo isso. Faz sentido para a empresa aquilo. Sim. Eu contrato uma pessoa, de repente, que é ou por idade ou por tempo de formação mais recente, mais nova, e vou preparar essa profissional. Agora, tem empresas que aconteceu algo nesse final de semana e que eu preciso imediatamente, na segunda-feira, ter uma pessoa aqui. A mesma coisa acontece. Ou seja, é urgente. Tá entendendo? A mesma coisa acontece. Quer ver um exemplo? Ana, para você, uma garrafinha de água por R$100, é caro? Vamos falar, caro. Muito caro. R$100 uma garrafinha de água. Agora você tá no deserto, lá do deserto do Saara. Você tá com uma sede danada e você vê o Laércio lá no fundo. Olha a água, R$100. Se você tiver 100 no bolso, é na hora. Não é? A mesma coisa acontece com as organizações. Tem organizações que ela precisa para ontem um cara de nível de excelência e um cara que eu vou ter que pagar ali o que ele vir exigindo ou cobrando. Por quê? Porque eu tenho a necessidade, eu tenho a prioridade, entende? E já tem empresas que ela tem ali um time, ela tem um tempo para ela preparar. E o que muito acontece na saúde é que o time não existe. Não. Então, o profissional, para construir uma carreira e para ser contratado, ele vai ter que se preparar. Enfim. Exato. Então, Laércio, assim, para a gente finalizar, a gente começou lá do currículo, passou pela entrevista, comportamento nas redes sociais, indicadores. Legal. E agora a gente passou para a carreira. Então, assim, se alguém estiver aqui nos assistindo e que for uma pessoa que está começando uma carreira, ou alguém que queira subir o próximo nível, quais são as principais dicas, assim, resumindo o que nós conversamos, para que isso possa acontecer? A principal dela, primária, a pessoa precisa ter um nível de expertise. A gente precisa pensar assim, por exemplo, segurança do paciente, fulana. Para isso entra as especialidades. Isso. O mercado não quer generalista. O mercado quer o especialista. Então, vamos imaginar, por exemplo, Laércio, mas eu, por exemplo, tenho 5 pós. Em quê? Eu tenho uma pós na área de UTI, eu tenho uma outra pós em centro cirúrgico, outra em enfermagem do trabalho, outra em geriatria. Entendi. Então, você pulverizou, você é um genérico. E qual é a sua expertise? Qual é a sua expertise? Agora, é diferente quando você fala, eu tenho uma pós em emergência, eu tenho uma pós em UTI, eu tenho uma pós em cardiologia, eu tenho uma pós em neurologia, ou seja, eu faço um contínuo do meu paciente. É a jornada do paciente. O paciente, eu pego ele na emergência, da emergência ele vai para uma UTI, da UTI ele é neurológico, ele é cardiopata. Entende? Eu faço o contínuo. É a mesma coisa. O Laércio, gestão. Aí eu tenho dentro da gestão, eu tenho, de repente, processos de gestão, ferramentas de gestão, gestão por competências, tudo que envolva gestão. Eu gosto de centro cirúrgico. Centro cirúrgico, CME, Central de Materiais Esterilizados, segurança do paciente. Então eu tenho que ter um nível de expertise. Então é muito interessante para a construção da carreira que você tenha expertise. Eu tive uma aluna que durante a faculdade dela, ela sempre amou oncologia. Eu fui orientador dela em oncologia. Ela fez pós em quê? Oncologia. Quando pensei numa pessoa para onco, quem eu pensei? Ela. Nela. Entende? Eu não fiquei pensando, mas... Não, eu pensei logo nela. Até porque hoje as vagas mesmo já selecionam. Funila, né? É enfermeiro? É farmacêutico? Mas entendeu? Eu preciso de alguém que assuma o departamento X, que exige que ela seja especialista. Então, as especializações acabam sendo o carro-chefe nas contratações. Totalmente. E hoje não tem jeito. Hoje não tem jeito. E é assim, tem pessoas que falam assim, eu formei há 10 anos e tenho uma pós. Ela formou há 10 anos e tem uma pós. Legal. Só que na época que você formou, por exemplo, falava de DST. Hoje é IST. A época que você formou falava de escara. Hoje é lesão. Isso. Então é importante nós entendermos o seguinte. Pode ser que eu não tenha condições hoje de fazer uma especialização lato sensu, mas eu posso fazer um curso que está totalmente voltado para aquilo. Eu posso fazer um curso, por exemplo, uma extensão, que
está totalmente voltado para aquilo. Posso participar de um congresso que está totalmente voltado para aquilo. Eu só não posso me perder com relação a chegar numa reunião e alguém falar algum termo que eu falo, do que eles estão falando? Eu não estou entendendo. Então, e aí os cursos de atualização, eles não deixam você fazer isso, né? Você está sempre ali atualizado, né? Então aí você forma a sua carreira. Eu acredito que esse seria o principal ponto, expertise. Um segundo ponto muito importante é você ter ali, de repente, a busca de um mentor. Você ter alguém, seja um professor, seja, de repente, alguém que você segue, alguém que você acompanha, alguém que você segue, né? Por exemplo, esse podcast mesmo. Muitas pessoas, né, vai acompanhar, tem outros colegas que vieram aqui, trouxeram assuntos relevantes, um insight que a pessoa teve e que, de repente, aquela pessoa começa a acompanhar ele e ele vai seguindo ali os passos, dando as orientações. Então, é importante você ter um eixo, um centro ali que você consiga buscar, né? E um terceiro ponto, que é um ponto bem bacana, bem legal, é da essência. A essência você tem sua característica. Eu, por exemplo, Laércio, teve uma instituição em que eu não consegui ficar trabalhando naquela instituição por um tempo, eu trabalhei lá 1 ano e meio, porque era uma instituição extremamente religiosa, e nesse processo de religiosidade, eu tinha que dar aula atrás de um púlpito. Eu tinha que ficar atrás de um púlpito. Era aula presencial e eu tinha que ficar atrás de um púlpito. Eu não dou conta. Entende? Eu não dou conta. E eu andava entre o pessoal. E aí, várias reclamações do Laércio. Por quê? Porque não a reclamação dos alunos, mas a reclamação do corpo diretivo, do corpo... Por quê? Porque o Laércio, ele é muito agitado. Né? O Laércio é muito agitado. Então, eu entendo isso e alguns outros feedbacks que eu tive foi ele é muito dinâmico. Então, eu não consegui entrar dentro do eixo que a instituição queria. Então, acho que a essência é legal. Porque senão você cansa a sua mente. Eu ia pra lá, eu ia cansado, porque eu tinha que me policiar de que forma que eu ia. Não tem nada pior do que você escolher onde trabalha pelo salário. Entendeu? E é interessante que lá eles pagavam muito bem. Sim. Só que eu não me sentia confortável. Só pelo salário, não. Agora, quando você trabalha numa instituição, por exemplo, pegando o gancho aí de salário, a gente tá fechando, mas eu quero... As pessoas acham que salário é motivação. E salário não é motivação. Salário, ele não é motivação. O que é motivação? Motivação, às vezes, é você pegar um profissional que trabalha numa área, ele trabalha naquela área, naquele setor, numa clínica médica. E aí você fala para ele, olha, se você criar um protocolo X, se você implantar um protocolo Y, nós vamos dar um plus no seu salário. Ou você vai ter uma folga de tal, tal, tal dia. Ou seja, ele vai continuar estando na área dele, vai continuar estando na unidade dele, fazendo o que ele tem tesão para fazer e ainda tem um plus por isso. Isso é interessante. Isso é verdade. Entende? Agora, buscar o lance do, eu quero buscar um salário, porque muitos me perguntam, por que você não faz um concurso público para ganhar X, para ganhar Y? Também recebo essa pergunta sempre. Não faz sentido. Não. Tem que fazer sentido para você, Ana. Tem que fazer sentido para mim. Já muita gente almeja concurso e tá tudo bem. Acabou, tá tudo bem, exatamente. É a essência de cada um. A essência. A essência é você conseguir fazer uma pergunta. Faz sentido para mim? Entende? Faz sentido para você hoje nós estarmos aqui. Faz sentido. Sim. Faz sentido para mim. Para mim também. Tá entendendo? E é isso. Quando você encontra... E é esse lance. Quando nós pensamos assim, por que tal pessoa saiu da minha vida? Por que tal funcionário saiu da minha empresa? Por que eu tive que... Porque não faz mais sentido para aquela fase. Isso é na relação pessoal-profissional, né? Tudo. A gente vai afunilando e escolhendo por onde caminhar, Acabou. Com quem conviver. Exato. E não é porque a pessoa que você escolheu não conviver, ou a empresa que você resolveu não trabalhar é ruim. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. A mesma coisa, porque você sobe de alguns níveis. E muitas vezes, Ana, olha que interessante, você tem aqui às vezes uma pirâmide, uma torre, uma montanha alta. Para você subir numa alta, você tem que às vezes descer. Então você está em um lugar, você precisa descer para você poder subir numa outra. E volta. E volta. Entende? E tem que fazer sentido. Então quando às vezes você fecha uma unidade, e aí o pessoal fala assim, pô, mas você está fechando uma unidade? Faz sentido para você. Então, quando você sai de uma empresa, você que está nos acompanhando aí, que de repente eu quero sair de tal empresa porque eu quero fazer uma extensão, quero fazer um curso, eu quero fazer... Tem que fazer sentido para você. Isso é verdade. Entende? Fez sentido, acabou. E assim, tanto que isso de fazer sentido é muito importante, porque o Laércio acabou de citar 3 coisas que são importantes para o crescimento de uma carreira. Então, um deles excelência. Diz que é a excelência, que é a expertise técnica. Isso. O segundo, uma referência. E o terceiro, é essência. Exato. Tá. Qual desses 3 você vai colocar na primeira ordem, segunda ou terceira, é você que vai escolher. Sentido. Exatamente. Porque tem que fazer sentido para você. Laércio, muito obrigada. Foi top, né? Foi
excelente, cara. Foi Vou muito bom. ter que mandar você vir pra Goiânia. Eu volto outras vezes, imagina, eu volto outras Vir vezes. aqui milhões de vezes conversar. Olha só, a Ana mandou buscar lá em casa, lá em São Paulo, me trouxe até aqui pra gente fazer esse bate-papo. Tantas outras coisas que a gente tá fazendo, tá produzindo. Vai ser muito legal, muito Vai. bom. Muito obrigado, Laércio Ana. agora é um parceiro fiel. Tamo junto, tamo Forever, junto. Vai ser hein? muito bom. Tamo junto. Faz sentido pra você? Faz muito sentido. Faz sentido pra mim. Então, fechou. Tamo junto. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada. Até mais.